A falácia do imposto zero sobre os alimentos, que o governo Lula agora tá fazendo uma campanha articulada, ensaiada. Aliás, eu acho até engraçado ver deputados petistas, esquerdistas, que nem costumam utilizar a rede social, todos eles seguiram o mesmo roteirinho de vídeo, né? Começaram tomando um café e falando, o café tá caro, né? Não é todo mundo que tá podendo tomar, mas agora o nosso governo Lula tomou uma atitude que vai te salvar, zerou os impostos aqui, agora o preço do café vai baixar. E não só o café, carne, soja, milho, vários outros alimentos, parece que agora vai. Mentiroso! Parece que papai Lula zerou todos os impostos, conseguiu segurar o Haddad na coleira, conseguiu segurar ali o senhor de todas as taxas, e não só isso, ainda autorizou por medida provisória que você possa sacar dinheiro do FGTS. Vamos falar sobre esses assuntos e entender por que não é bem assim? Logo depois que você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, e lembrando que nós estamos agora com o Clube do Livro. Você que quiser receber, a gente já começou a distribuição dos nossos primeiros títulos. Se você quiser receber, ainda dá tempo de receber esses livros aí na sua casa. Eu pessoalmente escrevi o prefácio do Príncipe de Maquiavel, né, fazendo ali uma analogia com Scarface. Scarface é um dos meus filmes preferidos, se não meu filme preferido, apesar de eu gostar muito de ficção científica, de fantasia. Aliás, dia desses bateu uma saudade de Battlestar Galactica e de... Nossa, eu ia falar StarCraft, mas não é StarCraft. E de... Meu Deus, que branco que deu! O que tinha o Atlantis, Stargate. Me deu saudade de Stargate, que eu assisti todos, inclusive o Universe, que foi o último que saiu e que matou a franquia. Mas enfim, isso é assunto não é nem pra outro vídeo, porque eu não costumo gravar vídeo sobre meus gostos pessoais. Aliás, comente aí se você quer vídeo sobre meus gostos pessoais em vez de só política. Geralmente esses vídeos fracassam miseravelmente, ninguém tá interessado em mim. Mas vamos lá, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, se você quiser fazer parte do Clube do Livro, receber já o Príncipe prefaciado e ajudar a colocar de pé a nossa editora Valete. Bom, primeiro ponto, né? O mote dessa campanha do governo é imposto zero. Imposto zero para soja, leite, milho, carne, café. Primeiro ponto isso é mentira, tá? Porque nas letras miúdas o governo coloca de importação, né? Ou seja, não são todos os tributos, tributo é gênero, né? Imposto é espécie. Não são todos os tributos que foram zerados, né, nos alimentos divulgados pelo governo. Foi só o de importação. E o efeito do imposto de importação na vida do mais pobre para esses alimentos é nulo, e nulo por uma razão muito simples. Nós somos exportadores de todos esses produtos, praticamente todos esses produtos. Nós não só atendemos a demanda nacional, como a gente exporta. O que nós importamos desses produtos são produtos de elite, que o mais pobre não consome. Então, zerar o imposto de importação sobre o café, ótimo, não vai adiantar nada para o mais pobre. O mais pobre não compra cápsula importada, o mais pobre toma um café coado. Sobre soja, nenhum efeito sobre o mais pobre, porque soja é nacional, consumida pelo mais pobre. Milho, zero efeito também, o mais pobre não come milho importado. Carne, com certeza, né? O cara lá, antes de bater uma laje, ele faz um marmitão, né, de Kobe beef, né, coloca aí um Wagyu de Kobe, aí bem da província de Kobe, aí bem suculento aí na tela, editor. Puta, eu adoro ver esses vídeos do Wagyu sendo feito. Tem familiaridade com essa carne aí? Pois é sobre essa carne aí que a gente vai estar zerando imposto de importação. Com certeza, no meio do marmitão, antes do cara bater aquela laje, ele mete o Wagyu pra dentro, né? Então, o primeiro ponto a ser colocado eles estão colocando imposto zero num outdoor enorme e ali no detalhezinho de importação. Isso é a primeira coisa que precisa ficar esclarecida. A grande falácia de que o governo zerou imposto pra tudo. E mais do que isso, tá utilizando isso como instrumento para pressionar os governadores a zerar o ICMS. Só que tem uma diferença fundamental entre você zerar o imposto de importação, que é ótimo, que zere e que permaneça zerado para sempre. Não deveria nem existir esse imposto de importação, porque mesmo sob uma lógica protecionista, desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, nós somos tão competitivos na produção de todos esses produtos que não tem nenhum produto de fora que nos ameace. Então não tem razão, mesmo se você tiver uma cabeça protecionista, que não é o meu caso, mas não tem nenhuma razão de você elevar essa barreira comercial na forma de imposto de
importação, porque nós damos-lhes um show, damos-lhes um cacete na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na produção da África, na produção de todos esses alimentos. Então o imposto de importação não tá servindo para nada que não seja só encarecer o produto, não tá protegendo nada daqui, porque eles que precisam ser protegidos de nós. Nós, nesse caso, somos os predadores comerciais. Então ótimo, que continue zerado. Só que o impacto, o que o governo deixa de arrecadar com esse imposto de importação também é insignificante, né? Não é significativo, porque como eu disse para vocês, nós somos exportadores. Então zerar o imposto de importação sobre produtos que nós exportamos e não importamos tem um impacto muito pequeno no governo, o que significa que o governo não precisa cortar gasto nenhum para cortar esse imposto. Cortar imposto é fácil, difícil é cortar gasto para compensar o corte de imposto. E por que você não pode cortar imposto sem cortar gasto? Porque senão você gera dívida, e aí você aumenta a inflação e aumenta o imposto e a taxa de juros no futuro. Se você corta imposto sem cortar gasto, é a mesma coisa que você aumentar o imposto no futuro para além do corte que você fez hoje. Você está contratando um aumento de imposto, de inflação e de juros pro futuro. E aí, qual que é a maldade com os governadores? O ICMS, ele não é só sobre os produtos importados. O ICMS é sobre todos os produtos, importados e não importados. E o ICMS é o principal tributo dos estados, que usa para financiar a segurança pública, saúde e educação. Então, infraestrutura. Então, para os governadores, tem um impacto muito maior que a maioria deles não tem caixa para zerar esse ICMS. São Paulo tem, tanto que o Tarcísio zerou. Por quê? Porque São Paulo, aqui todo mundo sabe do meu posicionamento crítico ao PSDB, de uma oposição frouxa, de uma centro-esquerda que topava fazer o jogo do PT muitas vezes, mas com todos os seus defeitos, os governos paulistas, a maior parte do PSDB, desde o Covas lá, seguraram as contas públicas. Com todos os seus defeitos, seguraram as contas públicas e nós estamos num patamar agora, num governo Tarcísio, que também é até muito mais competente com as contas públicas do que foram os governos tucanos, em que nós temos margem para fazer esse corte de impostos porque nós cortamos gastos no estado. Mas a maioria esmagadora dos outros estados não consegue fazer a mesma coisa, porque estão reféns de despesas obrigatórias feitas por outros governos, contratadas por outros governos estaduais. Então a armadilha tá aí, em jogar a culpa no agro para falar, olha, a comida tá cara porque o agro quer lucrar. É o contrário. O agro tá lucrando menos. O PIB do agro caiu, salvo engano, 3%, 3 e poucos por cento. Me corrija se eu estiver errado aí, editor. Caiu 3 e poucos por cento. Então o agro tá lucrando menos. O agro tá vendendo mais caro porque os insumos estão mais caros. Porque tá mais caro produzir. Não é porque aumentou a margem de lucro. Então o governo está com a estratégia, e nós precisamos desmascarar a estratégia de jogar a culpa no agro. Tanto que eles estão espalhando, né, notícia falsa de que os produtores estão jogando fora a produção para controlar preço. E por isso que os preços estão caros. Porque o produtor pega um monte do que produziu e destrói. Isso tem muita gente burra que acredita e muita gente esperta, mal intencionada, mau caráter, que induz essas pessoas burras. Por quê? Porque quando o produtor descarta, é porque ele teve um prejuízo tão grande, mas tão grande com a produção, que ele não tem dinheiro nem para pagar o frete para levar para vender. O prejuízo é tamanho que ele não consegue nem fazer isso. E por que não doa? Porque para doar precisa pagar o frete. Quem é que vai pagar o frete da doação? Todos os produtores rurais que vieram a público falar sobre o assunto falaram, eu topo doar 100%. Eu não faço questão de destruir nada, eu não quero destruir nada. É triste pra mim ter que destruir o que eu produzi. Você quer levar tudo? Vem aqui, traz o caminhão e leva. Ninguém vai, né? Ninguém quer pagar o frete. Que nem o frete tá valendo a pena. Então, não é o agro que tá lucrando mais, não é o agro que tá destruindo produção. Não são os governadores que estão cobrando impostos enquanto o governo federal está sendo bonzinho. É o real que está valendo pouco. É a nossa moeda que está valendo pouco. E por que ela vale pouco? Porque o governo imprime dinheiro e aumenta a taxa de juros para pagar seus gastos, que fazem nosso nome. O nosso dinheiro vale pouco porque o governo está gastando muito. Não é o alimento que está caro. É o real que tá barato, entende? É a nossa moeda que tá fraca. Por isso que a inflação não se restringe aos alimentos. Inflação é expansão da oferta monetária, é mais moeda circulando. E aí o governo malandramente, para dar aquela sensação de bem-estar no curto prazo, aumentar o PIB no curto prazo e fazer caridade com chapéu alheio, com bolso alheio, lança uma medida provisória que permite que o trabalhador que optou pelo saque aniversário, que o governo Lula e os petistas sempre foram contra o saque aniversário, permite que o desempregado que optou pelo saque aniversário possa sacar uma parte do seu FGTS. Como o governo Lula é bonzinho, né? Ele permite
permite que o trabalhador saque o dinheiro que nunca deveria ter saído do seu bolso em primeiro lugar. Eles defendem o FGTS, que é um dinheiro que forçosamente você tem que deixar com o governo, que o governo faz render menos do que a poupança, que é uma piada. Pior investimento do mundo é poupança. Aí você coloca o FGTS em rendimentos que é poupança. O governo te obriga a fazer essa poupança forçada no pior investimento do mundo. Aí, quando tá no momento de crise, e diz que esse dinheiro é importante para fazer programa habitacional. Aí faz um péssimo programa habitacional, com um monte de erro, corrupção, entregas de casas e prédios porcos, feitos de qualquer jeito, sem projeto, sem qualidade. Diz que é para financiar a habitação e o saneamento básico, né? E aí, tanto a habitação quanto o saneamento básico estão um lixo e o FGTS tá aí há décadas, né? Aí, eles que sempre são contra qualquer flexibilização pro trabalhador sacar o FGTS, que qualquer oportunidade que eu tenho aqui de apresentar emenda, de apresentar projeto pro trabalhador sacar 100% do FGTS, o governo vem aqui com os canhões, a Caixa vem aqui pra cima da gente com os canhões, dizendo, vai prejudicar o mais pobre, que vai ficar sem casa, sem saneamento, que é o dinheiro que a gente usa da FGTS, bababi, bababi, bababó. Chega na hora de crise que o governo quer dar uma sensação de bem-estar no curto prazo, o que ele faz? Libera o FGTS. E ainda quer que o trabalhador fique grato pelo governo liberar o dinheiro que é do trabalhador. É isso, meus amigos, é importante a gente divulgar esse vídeo para as pessoas saberem da campanha organizada que está sendo feita. O governo percebeu que não consegue comunicar que está indo bem. O governo Lula não consegue passar a imagem de que está indo bem. Tentou, não conseguiu. O governo Lula não consegue passar a imagem de que as coisas estão boas, de que a economia está boa, de que a inflação está controlada. Não consegue. Falhou, fracassou. Então agora, qual que é a estratégia? Encontrar inimigos para tirar o foco do governo. E dois inimigos que são inimigos da vez, o agro e os governadores. O agro, dizer que eles estão lucrando muito, por isso que tá caro. Mentira, estão tendo prejuízo e vendendo mais caro porque o insumo tá mais caro. E estão destruindo produção para controlar preço. Mentira. Estão destruindo porque eles não têm alternativa, porque eles não têm dinheiro nem para pagar o frete. Depois, jogar a culpa nos governadores que não conseguem baixar o ICMS porque governadores passados, muito deles governadores de esquerda, como é o caso de Minas. Minas não tá quebrada por causa da administração do Zema. Com todas as críticas que eu tenho ao Zema. Minas tá quebrado por causa dos governos petistas. E os gastos obrigatórios, o Zema não consegue cortar agora porque são obrigatórios, por lei. E a nossa Constituição proíbe que, mesmo se fosse presidente da República, o Zema não conseguiria cortar esses gastos obrigatórios. Sendo governador, competência legislativa mínima, quase nada, comparado com os Estados Unidos. Então ele não vai conseguir baixar o ICMS. E aí, vem o governo Lula e fala, olha, eu zerei os impostos aqui. Mentira. Zerou o imposto sobre importação, que é irrelevante, não muda nada. Ótimo que tenha, pra mim que continue zero pra sempre. Mas não tem impacto. Ninguém mexeu até hoje porque pouco interessa. E aí, vai fingir que o governo abriu mão de toda a arrecadação federal para jogar nas costas dos governadores a culpa do preço dos alimentos. Vamos acordar, vamos alertar a população para não cair nesse papinho. Tem muita gente que tava começando, muito petista, que votou no PT, não é petista, é gente que votou no PT. Petista é o cara que defende ferrenhamente. Tem muita gente que vota no PT, que votou em outros candidatos em outras eleições e que são pessoas normais que se interessam por política no ano eleitoral e que não acompanham no dia a dia, não são fanáticas, e nós precisamos do voto dessas pessoas para retomar o nosso país. Então, muitas dessas pessoas estavam começando a votei no Lula, mas o negócio não tá bom não, hein? Votei, mas tô achando que tem coisa errada aí. Aí, vem essa propaganda de demonização do agro e dos governadores, aí eles, entendi, eu tava certo em votar no Lula. Na verdade, o problema tá nos governadores e tá no agro, porque claro, o nosso cérebro já é construído da mesma maneira, né? Que na física a tendência é a inércia, né? É você permanecer no estado em que você está. A nossa cabeça é a mesma coisa. A tendência que a gente tem não é de mudar de ideia, é de manter as ideias que a gente tem e de construir ainda barreiras para mudar de ideia. E o mesmo ocorre com essas pessoas que votaram no PT e estavam começando a mudar de ideia e vem a propaganda de comunicação do governo, Por isso que é tão importante a gente divulgar a verdade.